Entre no nosso server no Discord, o link tá aí na descrição. Voltamos aí com mais um vídeo de One Piece, mais um resumo, já tem um tempinho, acho que tem 2 semanas aí que eu não faço um vídeo de resumo de One Piece, mas vamos lá, agora é Skypiea. Os Mugiwaras estão navegando quando do nada um navio cai do céu e o log pose começa a apontar diretamente para cima. Então Robin diz que isso acontece porque acima deles havia uma ilha. Quando Luffy, Zoro e Sanji estão explorando o navio no fundo do mar, um barco de um homem chamado Mazira aparece e diz que ele vai resgatar as coisas importantes do navio. Ele vai até o fundo e então enfrenta Luffy e os outros, mas uma tartaruga gigante aparece e engole o navio, mas eles conseguem fugir. Eles veem umas sombras gigantescas e Robin rouba uma Eternal Pose para a ilha de Jaya. Ah, e lá embaixo, o Luffy achou um mapa sobre uma cidade chamada Skypiea. Luffy e Zoro e Nami chegam até a cidade de Mocktown, em Jaya, e lá eles veem umas pessoas estranhas e são até insultados por um homem chamado Sarkis, membro dos piratas Bellamy. Eles entram em Oba e Luffy conhece o maior vilão de One Piece, simplesmente brigando sobre uma torta ser ou não gostosa. Isso é o One Piece. O Bellamy chega até o bar querendo testar o Luffy e todos dão risada quando o Nami pergunta informações sobre alguma ilha no céu. As pessoas começam a arremessar coisas neles, mas Zoro não reage por ordem de Luffy. Quando eles saem do bar, Barba Negra motiva Luffy a perseguir seus sonhos e que homens como Bellamy não valem de nada. Quando eles saem, Nami pergunta quem era aquele homem, mas Luffy responde que não era ele, eram eles. Robin diz que do outro lado da ilha, um homem chamado Mont Blanc Cricket sabe de informações importantes. E no meio do caminho eles encontram um homem chamado Shoujo, o irmão de Mazira, mas conseguem escapar. Eles chegam até a casa de Cricket e lá só havia um livro de contos de Mont Blanc Noland, segundo Sanji, um livro muito famoso no North Blue. A história de Noland diz que enquanto ele explorava a Grand Line, centenas de anos atrás, ele encontrou uma cidade de ouro. Ele voltou para sua casa e informou ao rei, que o acompanhou à próxima viagem à ilha. No entanto, quando ele chegou lá, a cidade de ouro havia desaparecido completamente, e o rei o sentenciou à morte por mentir. Noland morreu dizendo que a cidade de ouro existia, mas que ela provavelmente estava no fundo do oceano. Então seu descendente, Mont Blanc Cricket, segue a vida mergulhando todos os dias atrás da tal cidade. Os Chapéus de Palha suspeitam que a Cidade Dourada pode estar no céu, então Cricket conta que eles só chegarão até lá se usarem o Knup Upstream, uma espécie de geyser, não sei como é que pronuncia essa palavra, do oceano que sai de umas cavernas, mas eles precisam de um pássaro especial, que os Chapéus de Palha então vão procurar, enquanto o Soap prepara o Merry para a viagem. Os piratas de Bellamy descobrem que Cricket havia achado ouro, e na ausência dos Chapéus de Palha, eles vão até lá roubar. Quando os Mugiwaras retornam, Luffy decide ir até a cidade e recuperar o ouro de Cricket. Lá, ele e Bellamy lutam, mas Luffy acaba com tudo com um só soco. O restante dos piratas então fogem de medo. Muito longe dali, Barba Negra rasga uma carta de Shanks e diz para o mensageiro Rockstar que se Shanks quiser falar com ele, deve vir pessoalmente. E mais longe ainda, em Marejoa, há uma reunião do governo sobre os Chichibukais para definir quem ocupará o lugar de Crocodile, até que Lafitte, um membro dos Piratas do Barba Negra, aparece e sugere que seu capitão, o próprio Barba Negra, seja o escolhido. De volta a Jaya, os Mugiwaras quase enfrentam um bando de Barba Negra, mas antes que isso pudesse acontecer, eles são arremessados pelo Knack Upstream para o céu, enquanto a jangada de Barba Negra é destruída. Quando eles chegam no céu, são atacados por um homem de máscara, mas um velho chamado Gunfall salva os Mugiwaras e lhes dá um apito para se caso precisassem dele. Eles chegam à entrada de Skypiea, mas não têm dinheiro para pagar a taxa de entrada, que não é em berries. Então a porteira diz que se eles entrarem sem pagar, serão considerados criminosos de classe 1. Foda-se, eles entram e chegam até a Ilha dos Anjos. Lá eles conhecem Cones e seu pai, Pagaia. Enquanto Cones explica sobre os discos, ou Dios, Nami usa um jet ski para andar pelas nuvens, até que Sanji nota que ela sumiu. Isso gera preocupação em Cones e Pagaia, porque ela pode ter encontrado Upeyard, uma terra sagrada protegida pelo deus Enel. Luffy então decide ir até lá, exclusivamente porque ele quer salvar sua navegadora, né? Sei. Lá em Upeyard, Nami testemunha Enel matando um caçador de tesouros e ouve seus lacaios falando sobre um grupo de 7 invasores. Nami percebe que eles estão falando deles e parte para a Ilha dos Anjos. Lá os Chapéus de Palha estão sendo coagidos pelos Boinas Brancas, um tipo de polícia de Skypiea, a pagar uma multa 10 vezes maior do que a taxa que eles deveriam pagar para entrar. Quando Nami, que já havia retornado, ouve isso, ela ataca o chefe da polícia, McKinley, o que torna os Mugiwaras criminosos de classe 2, que deveriam ser mortos pelos sacerdotes, os guarda-costas pessoais de Enel.
Enquanto Luffy, Sanji e o Sop estão pegando suprimentos, o navio é atacado por um camarão, caranguejo, sei lá essa porra aí, gigante. Connie empresta um barco dela para os três, mas admite que foi ela quem chamou o tal camarão caranguejo e que ela está propositalmente levando eles até Enel. Quando o próprio Enel decide matá-la, ela é salva por Gunfall, que leva Connie e Pagaia para sua casa. Zoro, Nami, Robin e Chopper estão em um altar, cercado por tubarões, mas eles usam os cipós da floresta para escaparem, menos Chopper, que está com medo. O grupo 1 de Luffy, Sanji e Usopp entram em Yuppie Yard por uma estrada láctea, até que ele se depara com 4 portas, vamos dizer assim, cada um com o nome de uma aprovação. Eles escolhem a porta da aprovação das bolas, pois Luffy acha que por algum motivo isso vai ser divertido. Eles então são atacados por Satori, um dos guarda-costas pessoais de Enel, que tem a habilidade peculiar de meio que prever os ataques dos Mugiwaras, através de uma coisa chamada mantra, que lá na Terra normal se chama Haki. Ou você pode chamar como quiser, né? Mantra, Haki, tanto faz. Mesmo com essa habilidade, o Sanji consegue derrotar o Satori com um novo ataque, chamado Concasse. Sua casa, Gunfall explica para Connie e Pagaia que há muitos anos em Skypiea existe uma guerra entre os Skypianos e os Shandorianos, mas ele, como antigo deus daquele lugar, tentava manter a paz. Quando Enel assumiu seu lugar à força, toda a noção de paz foi completamente abandonada. Longe dali, outro sacerdote chamado de Shura aparece no altar onde Chopper está e resolve matá-lo. Chopper então usa a pito que Gunfall havia dado aos Mugiwaras, e quando Shura está quase para matá-lo, Gunfall aparece e o salva. Mas Shura começa sua provação, conhecida como Provação das Cordas, e derrota Chopper, Gunfall e o pássaro de Gunfall chamado de Pierre. Mas então os três são salvos por um bando de pássaros gigantes, da mesma espécie daquele pássaro que eles tiveram que capturar na floresta de Jaya. O grupo de Zoro percebe que, na verdade, o Periard era parte de Jaya. Esse era o pedaço de terra que Mont Blanc Noland contava em suas histórias. A cidade não havia afundado, ela havia subido aos céus. Uma garantia Shandoriana chamada Aiza, que também pode usar o mantra, conta ao Wiper, líder dos guerreiros Shandorianos, que Gunfall e Satori haviam sido derrotados. Então Wiper decide atacar Enel. A batalha parece até equilibrada, mas aí um de seus melhores soldados é derrotado, e ele decide partir em retirada. De volta ao altar, o grupo de Zoro retorna ao Merry, ao mesmo tempo que o grupo de Luffy chega lá também, mas então já é de noite, então eles decidem somente acampar ali. Nami conta aos outros sobre as descobertas de que elas, Ori e Robin, fizeram de que o Peyard era parte de Jaya, e mais tarde Gunfall conta a Robin que a guerra entre os Shandorianos e os Skypianos começou por conta disso. O solo de Uperiard era muito melhor para plantar plantas, né, obviamente, e começou a ser tratado como uma espécie de solo divino. Por isso existiam as guerras. Os Mugiwaras então acendem uma fogueira e festejam, pois no outro dia irão até a Cidade do Ouro. O Sop acorda no meio da noite e vê uma figura estranha fazendo reparos no Merry. Mas quem é essa figura? Só lá na frente a gente descobre. No outro dia uma guerra começa. De um lado, Shandorianos contra Enel e seus soldados, e também contra os Chapéus de Palha. É uma guerra tripla onde ninguém é amigo de ninguém. Enel inclusive fez sua previsão. Ao todo, de todas as pessoas que participavam daquela guerra, apenas 5 seguiriam de pé no final de tudo. O grupo de Luffy, Zoro, Chopper e Robin é separado por conta de um ataque de uma piton gigante. Enquanto isso, Wiper encontra Shura e o derrota usando um Reject Deal, um disco com um poder insano, mas ele não pode ser usado seguidas vezes, senão isso pode causar até a morte do usuário. Lá no Going Merry, Gunfall até explica para Nami um pouco mais sobre o Deals. No campo de batalha, o Luffy enfrenta o Wipe, mas acaba sendo comido pela piton gigante. O Zoro derrota Brayhan, um dos soldados de Wipe. Chopper derrota Gedatsu, um dos sacerdotes de Enel. Até que no Going Merry, o próprio Enel aparece e diz a Gunfall que Skypiea não serve mais para ele, e eletrocuta Sanji e o Sop. Até os irmãos de Satori aparecem, mas eles acabam sendo derrotados por Gunfall e Nami. Enel decide participar da guerra e derrota alguns Shandorianos, inclusive Kamakiri, um dos soldados de Wiper, todos com extrema facilidade. Robin, a única pessoa que conseguiu se manter no mesmo caminho, mesmo com o ataque da cobra, acha a Cidade de Ouro. Mas a cidade não é feita de ouro, só existe um sino de ouro gigantesco e um poneglyph, que ela não sabe exatamente onde encontrar. Uma sucessão de eventos levam as pessoas para a base de um enorme pé de feijão, enfrentando o último sacerdote, On, da provação de ferro. Zoro chega lá porque um pássaro carregou ele e o jogou ali. Nami para lá porque Aisa estava fugindo da piton que engoliu Luffy, e Robin já estava lá. Wiper também chega lá junto com Gunfall, e no fim quase todo mundo é engolido pela piton, menos Robin, Zoro e On, que acaba perdendo para o Zoro também.
Lá dentro, o Luffy ele se espanta em saber que ele está dentro de uma cobra, porque na visão dele aquilo na verdade era uma caverna gigantesca. Robin fica cara a cara com o Enel, que disse que pegou o ouro da cidade para realizar seu sonho, mas não sabia do tal sino dourado. Gunfall e Nami escapam da cobra, mas deixam sem querer Luffy, Aiza e Pierre para trás. Então Enel destrói a nuvem em que Zoro estava e finalmente ele percebe que ali no campo de batalha haviam 6 pessoas em pé. Então ele pergunta quem deveria ser morto. E todo mundo aponta para ele. Enel conta que seu plano é viver em uma área ilimitada de Verf. Lembrando que Verf é basicamente terra. Então ele construiu um navio que ele ia usar para chegar até a Lua. Uma luta se inicia em um certo momento, o Hyper consegue prender Enel e usar um Reject Deal nele, o que esgota toda a sua energia e quase mata Enel, mas ele usa uma espécie de desfibrilador nele mesmo e se ressuscita. Luffy, Aiza e Pierre saem da Piton e Robin explica a situação para eles. Aiza decide então levar Luffy até onde o Enel está. Longe dali, Konis tenta convencer os habitantes de Skypiea de que Enel ia destruir tudo, mas basicamente ninguém liga. Então ela grita que Enel não é Deus, e as pessoas fogem temendo a ira dele. Luffy alcança Enel e uma luta se inicia, mas obviamente Enel não causa danos em Luffy, já que ele é feito de borracha. Então, sabendo que tecnicamente não pode vencer, Enel prende Luffy uma bola de ouro gigante e o joga para fora do navio. Seu navio, além de levá-lo para a Lua, pode gerar nuvens de tempestades para que ele amplifique seus poderes e destrua a ilha. Resumindo bem resumido a partir daqui, o Luffy junto com Aiza tenta escalar o pé de feijão e Nami tem a ideia de tentar derrubá-lo no navio de Enel, mas mesmo o Zoro tentando muitas vezes, lembrando que Zoro e o Hyper já haviam acordado, ele não consegue. Quando Luffy conta que deve tocar o sino por causa da promessa de Noland, o Hyper basicamente se sacrifica praticamente, mas ele não morre, né, porque é o One Piece, e ele usa um disco de rejeição mais uma vez, um Reject Deal, mais uma vez para poder derrubar o pé. Os habitantes restantes de Skypiea oram para que o falso deus não conclua seus planos. Enel usa um ataque muito poderoso chamado Raigo, que cria uma esfera cheia de eletricidade. O Luffy pega a carona no jet ski da Nami e pula no meio dessa esfera. Fazendo uma série de ataques rápidos, ele consegue absorver toda a energia dali, toda a eletricidade dali, né, no caso. Ele consegue anular a técnica com a mão ainda presa na esfera de ouro, usando Gomu Gomu no Hitler para derrotar Enel. O ataque é tão poderoso que arremessa Enel diretamente no sino. O impacto, além de soar o sino, né, obviamente, e cumprir a promessa de Noland, ainda quebra a esfera de ouro libertando o Luffy. Em Jaya, Cricket chora ao ouvir o barulho do sino, pois esta era a prova de que Noland não havia mentido. E no fim, Enel se recupera e decide partir para a lua de qualquer jeito. Robin encontra o Poneglyph, que conta sobre uma arma antiga chamada Poseidon, porém, além do Poneglyph, ela também encontra uma mensagem de Gold Roger, falando sobre um Poneglyph em Laugh Tale. Os Mugiwaras se despedem de todos e são auxiliados por um balão em forma de polvo, que os deixa no mar aberto, para que eles possam, enfim, seguir sua viagem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aí seu like. E é basicamente isso. Valeu!